Deus não tem que ser o primeiro, ele precisa ser o único no centro da sua vida. Olá, gente! Sim, vamos falar sobre isso. Eu sou Esther, bem-vindos ao canal A Escolhida. Se você é novo aqui, já aciona o sininho para receber todas as notificações, porque toda quarta-feira tem vídeo aqui para você, sim! E não demora, porque hoje meu vizinho está testando sons, né? Enfim, e daí ele tá lançando várias músicas, mas tá tudo certo. O importante é você se concentrar aqui, porque a gente vai falar sobre isso, ok? Bom, também já deixa o seu like ao longo do vídeo, seu comentário aqui abaixo sobre temas que você quer falar e também ouvir aqui, enfim, né? Falar ouvir não, sobre temas que você quer ouvir aqui, tá? E também já compartilha aí com as pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir. Mas antes, fica até o final, tá bom? Pra gente ter essa troca. E também, tá? Compartilha aqui abaixo o que for ministrando o seu coração ao longo do vídeo, certo? Vamos lá então falar sobre isso. Como assim, Esther? Deus não deve ser um primeiro, mas o único? Bom, há um só Deus e um só Senhor. Todos os outros, eles são criações e eles não têm estrutura para estar no lugar que estão. Eu gosto muito daquela palavra que diz que... Por que eu gosto dela, né? Que palavra é essa? Por que eu gosto dessa palavra, Esther? Porque isso exemplifica muito daquilo que eu quero falar hoje com você, tá? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todo mundo tem um averso ao dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, mas sim o amor, como eu me relaciono com ele. E por que o dinheiro? Porque o dinheiro ele pode proporcionar muitas coisas e isso traz facilidade para a vida do ser humano. Com o dinheiro você compra o que você quer, você ajuda pessoas, sim ou não? Sim. Ele é uma energia de troca, entendeu? Sobre algo, alguma coisa que você quer adquirir, alguém que você quer ajudar. Isso é bom. Mas qual o problema? É quando o dinheiro, em vez de ser servo, se torna senhor. E isso vai exemplificar um pouco daquilo que a gente vive hoje em dia. Hoje querem tirar Deus do centro. Por isso que Deus ele não deve ser o primeiro, ele deve ser o único. Em tudo que você for fazer, em todas as prioridades que você for ter na vida. Porque a primeira pessoa que deve ser prioridade na sua vida deve ser você. Só que se você fizer isso sem a presença, sem Deus ser o centro, sem Deus ser o único, você se torna Deus da própria vida. E é o que hoje se prega muito hoje em dia, né? E não tem nada contra, inclusive eu estudo muito sobre isso, eu procuro muito sobre desenvolvimento humano, eu sei do quão importante é você se autoestimar, você se amar, você ter, né, essa visão correta, nem mais nem menos daquilo que você é, um ser humano amado por Deus. E na ótica de Cristo você consegue ter, né, esse equilíbrio, essa visão correta sobre si. E é um processo, porque muitos de nós tivemos uma distorção tão grande na nossa identidade que a gente não consegue receber um elogio e dirá uma crítica. Então tem os dois extremos, né? A pessoa que se estima demais, que esquece que se torna Deus de si, e a pessoa que se sente um nada, um lixo, e consequentemente não tem nada a oferecer para o outro. São normalmente aquelas pessoas que se tornam as pessoas burros de cargo. Como assim, Esther? Aquelas pessoas que pegam problemas dos outros, que não se respeitam, que não dão limites. Normalmente estão em relacionamentos abusivos, coisas extremas ou coisas cotidianas, pessoas que são super sobrecarregadas porque não conseguem dizer não, se sentem culpadas, acham que amar o próximo é negar as suas prioridades, as suas necessidades como ser humano. Não tem nada a ver com isso. A gente mora num país livre, a gente não tem uma realidade difícil, então você pode conseguir fazer isso com equilíbrio, certo? Então, voltando ao tema, né, sobre Deus, ele não ser o primeiro, mas o único. A primeira pessoa que você deve dar atenção é você, tá? Mas com Deus sendo o centro de todas as coisas. Deus, ele deve ser o centro em tudo que você for fazer. Então, os valores dele, quando tu se conecta a si, quando você faz essa autoestima, né, esse amor próprio, quando você estimula isso na sua vida, isso tem que ter Deus no centro e não o contrário, porque primeiro o ser humano não tem estrutura para se responsabilizar daquilo que o próprio Deus, né, foi, né, e é sobre todas as coisas,
Ele tem essa responsabilidade e ele tem essa sabedoria, porque foi ele que criou todas as coisas. Então só ele sabe, né? Até compartilhei na rede vizinha sobre isso ontem, nos meus stories, a respeito disso, se você quer acompanhar aqui. E também dicas para você estimular a tua autoestima no dia a dia aí da tua vida, tá? Mas voltando aqui ao Deus ao centro, tá? Deus, por que eu digo que Deus ele não deve simplesmente ser uma prioridade? Ele não deve ser simplesmente cultuado ou amado, né, uma prioridade naquele momento, mas ele deve estar em todos os momentos da tua vida. Ele deve literalmente ser o centro em tudo que acontece na tua vida, nos teus relacionamentos, no teu ministério, naquilo que se diz respeito aos teus negócios, aquilo que você tem como propósito de vida. Tudo na tua vida, Deus ele deve ser a base. Jesus é o fundamento e qualquer que lançar outro fundamento, como disse Paulo, pode ter certeza. Jesus é o fundamento. Então, se tu lança outro fundamento, não tem alicerce, não tem estrutura. Como você quer viver as coisas do reino dos céus se você não aprende com o Criador, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Então, a gente precisa analisar e parar para pensar. Tudo que eu for fazer na minha vida, Deus precisa sim ser o centro. Esther, quer dizer agora que eu não posso ter devocional, que tudo bem? Não, tu deve retirar um tempo para se conectar, para falar com Deus. Eu faço isso. Mas você deve entender que Deus ele não deve ser uma prioridade simplesmente colocada em um só momento. Mas ele deve ser o centro e não apenas o momento. Grava isso, ele é o centro e não o momento. Ele é o Deus da tua vida. Ele é Pai, Ele é Senhor, a gente tem acesso a isso através de Jesus Cristo, através do que Jesus fez na cruz. Mas lembre-se, Ele não é simplesmente uma prioridade, Ele deve ser o único Deus, o único Senhor, porque Ele tem estrutura para estar nesse lugar. Porque apesar de ser Senhor e ser Deus, se assim você escolher, Ele é o único Deus que te dá esse direito de escolha. Por exemplo, por que você não deve colocar o dinheiro como seu Deus? Quantas pessoas que perderam famílias, perderam a saúde, porque colocaram o dinheiro nesse lugar? Nesse lugar que o dinheiro não foi feito para ser. E não porque o dinheiro decidiu, é porque a pessoa escolheu colocar o dinheiro no centro, consciente e inconscientemente. Por talvez uma traumatização, de viver muita a escassez, então a pessoa se tornou faminta, muquirana, né? Ou por ver os extremos da família que esbanjaram, essa pessoa pegou essa experiência e internalizou, se traumatizou, viveu coisas ruins pela falta, então ela se torna essa pessoa mesquinha, mão fechada, pão duro. Então tudo isso, quando tu coloca o dinheiro nesse lugar, ele literalmente é um péssimo senhor, mas um ótimo servo. Então coloque as coisas em ordem. Deus ele deve ser o único Deus acima de todas as coisas. Então significa Deus, ele está em todas as tuas prioridades. Ele deve ser primeiro em todas as tuas prioridades. Na tua conexão consigo, você deve ver se como você faz isso. Se você faz isso de maneira que fere os princípios de Deus, está na hora de você reavaliar isso. Se os teus relacionamentos eles são pautados em coisas, em condutas que não agradam a Deus, você deve avaliar isso, porque ele não deve ser o primeiro, ele deve ser o único em todas as áreas da tua vida, o centro de todas as áreas da tua vida, Eu trouxe isso e eu sei que isso explode a cabeça de vocês ficam assim, Esther, como assim, como tu faz isso? Eu sei que muitos vídeos aqui do canal é exatamente para te fazer pensar, Deus, ele não deve ser o primeiro, ele deve ser o único, o centro, ele deve ser o único Deus da sua vida. Então, analisa a tua vida, coloca isso, pauta isso e vê se você tem colocado ele no centro, ele acima de todas as coisas na tua vida, Porque a palavra de Deus diz, busque o reino de Deus acima de todas as coisas e as demais coisas, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro sempre vem o reino, sempre vem os princípios, sempre vem aquilo que é a visão de Deus a teu respeito, a respeito da tua vida, a respeito de como conduzir a tua vida, Sempre pare e pense isso. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus em tudo que você for fazer. Ele deve ser o centro. Nunca tire Deus do centro, porque você não tem estrutura, pessoas não têm estrutura,
para estar nesse lugar. Coisas materiais não têm estrutura para estar nesse lugar, certo? Porque lembre-se, Deus é o único Deus que, mesmo sendo Deus, te dá direito de escolha. Qualquer outro Deus te faz escravo. Pensa sobre isso também, certo? Ele sempre te dará a oportunidade de ficar ou ir embora, mas a escolha sempre vai ser sua. Então pense, quem você quer para literalmente reger a sua vida e ser o centro da sua vida, tá bom? Pense sobre isso, compartilhe e me deixa aqui abaixo. O que tu achou de tudo isso? Deu uma bugada aí? Como é que foi? Tá bom? Beijo! Fui! Até o próximo vídeo.